Muito bem, Vanilza. Então, bem rapidinho, para os teus amigos, os meus já me conhecem, né? Então, para os amigos teus, também sou formado em administração, professor da área de administração, trabalho há 20 e poucos anos aí, 22 anos já aqui na Universidade não de Chapecó. Também tenho muita vivência com liderança, com formação de liderança, e tanto é que eu me apaixonei pela formação, assim como você também falou, que há uns 10 anos eu comecei a militar nessa, mais um pouco, né, 12 aí mais ou menos, que nós nos conhecemos, nós éramos delegados, né, eu e você no Sul e eu Isso, no você era Oeste, né? delegado, no Oeste e eu no Isso. Sul. E aí acabei participando de uma eleição há 4 anos atrás, quase 4 anos, e há 2 anos, então, eu alcei aí o cargo de presidente do conselho, né, desde 2019, então agora esse ano encerra meu mandato, tanto de conselheiro como de presidente também. Então, eu conheci muita gente, né, e sou grato a isso. O conselho tem, logicamente, sua visibilidade também enquanto instituição, e as pessoas que fazem parte fazem de forma gratuita, né? Porque nós não somos remunerados. E aí nós queremos também contribuir um pouco, né, com o nosso conhecimento para nossos atualmente 20 pessoas já estão aí ao vivo. E eu convidei a Vanilza porque a Vanilza ela acabou se projetando, né, com a ideia, com todo esse trabalho de coach, e acabou se projetando, inclusive internacionalmente, né? A Vanilza também passou bastante tempo em formação e trabalhando nos Estados Unidos, né? E lá nos Estados Unidos eu acompanhei muito ela nos trabalhos dela, e virou colunista do maior jornal brasileiro dos Estados Unidos, que é o Isso. Brazilian Times, né? Eu acho que isso é um momento, é um motivo também de orgulho que a gente deve enaltecer. Então, o conhecimento que a Vanilza vai trazer para nós hoje, hoje à tarde a gente estava brifando, né, a nossa live, porque a gente não vai ficar só batendo papo, né, assim, porque senão a gente faria, né, pelo WhatsApp mesmo, sem os outros ficarem sabendo, né. E aí, um assunto que veio à tona, depois a gente definiu o tema, é a questão da liderança, né, em tempos incertos, que foi também acho que você pode falar melhor, logicamente, que foi também o tema de um curso que você fez, né? E que liderança em tempos incertos a gente achava, né? Eu vejo o seguinte, deixa eu só fazer um preâmbulo disso, que pô, as coisas parecem que estão andando bem, né? A gente passou por uma crise de 4 anos, uma crise política, econômica. Daqui a pouco reacende essa ideia de calmaria, ideia de renovação, de transformação social, econômica, política, e a gente começa a viver um momento de euforia, né, econômica, e de repente uma crise mundial, uma crise diferente de todas, uma crise na qual nós nem temos o antídoto em termos de trabalho, de modus operandi, como eu falo, né, de maneira de resolver. Nós não temos um antídoto, que também não temos que também não temos nenhum para a própria Covid, que foi a causa desse processo todo, né, dessa crise mundial. E aí cai para o Brasil também entra, de repente, em crise política, de repente o Brasil que está crescendo, aí vem esse balde de água fria, daqui a pouco a gente vê como a gente é otimista, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente acaba perdendo um pouquinho a esperança, de certa forma, né, de que as coisas realmente mudem, né? E todo esse cenário incerto parece que ele é perene, né? E a gente tem que se habituar com isso, porque, de certa forma, nós vivemos nessa era de incerteza. A diferença é que quando era crise apenas econômica, a gente já sabia como resolver. Os líderes dessa geração já sabem resolver crises econômicas porque convivem com crises econômicas o tempo todo. Isso eu falava, inclusive, na live passada, alguns até que estão aí, de repente, acabo sendo repetitivo, mas para fazer uma contextualização,
eu diria que a calmaria que já não é mais a palavra da moda, né? Eu acho que é a incerteza. E aí você fala um pouco dessa questão dos tempos incertos, né? E está mais atual do que nunca, né, Vanilza? Nemias, É, ó, o Nemias acabou de chegar aqui também, só para fazer olá, uma Nemias. menção. Nemias está aí, Nemias também é da nossa época e continua. Nemias é uma pessoa fantástica aí da região do Sul, né? Então, seja bem-vindo, Nemias. O Luan Então, também, deixa eu Luan dar um nosso, oi. o Luan também, nosso representante lá também. Representante É, aqui, isso. isso, Luan, muito bem. tem aqui a Kelly, a Sabrina, o Gabriel, o Luiz Esse pessoal tem que fazer Vicente. pergunta, né? Então, pessoal, a Neura. Gente, vamos lá, vamos conversar. Então, professor, essa questão, né, o tema que eu trago para vocês hoje, eu não venho falar só de experiência, lógico, é uma experiência minha também, essa questão da vivência que você falou, né, de quem já passou por crises, tem experiências, então, eu, por conta né, dessa vida empresarial aí há mais de 20 anos, e não faz muito tempo, lá para meados de 2013, nós passamos uma crise pelo nosso setor, né? A gente trabalha as empresas familiares no setor de combustíveis, e aí, por conta daquela vivência que a gente teve, então hoje a gente até conversa muito aqui em casa, tá mais tranquilo, né? Mas por conta de a gente já ter vivido essa experiência, e é muito pior, gente, você viver uma crise sozinho, aonde parece que o mercado tá tudo bem, né? Então hoje nós estamos, né, no mesmo barco. Mas a questão do tema, né, a liderança em tempos incertos, que é o que vai, que são as estratégias que a gente precisa parar e pensar, né, de como alavancar, de como mudar esse cenário, de como sobressair esse cenário, foi um dos tópicos, né, de um curso que eu fiz o ano passado na Babson College, que é a maior universidade de empreendedorismo do mundo, foi a primeira universidade, né, ela é reconhecidíssima, e eu tive a grata oportunidade de estar cursando o ano passado, no mês de abril, né? Ficar lá de imersão dentro da Babson. E aí se falava muito a esse respeito. E os cientistas, né? A gente tinha aula com cientistas, eles trouxeram temas que na época, como até teve algumas pessoas que eu convidei e foram para os Estados Unidos, estiveram lá comigo, como a Taine Librelato, a Lisandra, né, da Demilar Criciúma também, a Egle de Ponta Grossa. E imagina, a gente ficou encantado com todo aquele conteúdo, muito aprendizado, mas a gente não deu tanto valor como nos dias de hoje, tá? Porque hoje, retomando os materiais, né, os conteúdos que a gente teve, a impressão que dá é que eles estavam nos preparando para esse momento, sabe? Falando com pontos muito simples, né, que a gente pode trazer como estratégia consciente para os dias de hoje. E aí eu trago para vocês uma perguntinha básica, mas que ela faz muito sentido nesse atual momento, né? Em meio às incertezas, tá? Diante desse cenário, e aí eu quero que vocês respondam, professor, nós vamos dar sequência a hora que tiver aí pelo menos de 5 a 10 respostas. Em meio às incertezas, as oportunidades, elas são encontradas ou criadas? Você tem que Boa pensar com a pergunta. gente, tá? Boa Diante pergunta, boa desse pergunta. cenário de crise, sabe? As oportunidades, elas são encontradas ou elas são criadas? É uma boa Vamos lá. pergunta. Enquanto eles pensam e respondem aí, deixa eu agradecer aqui a Branca, que eu vi que entrou aí, a Rosiane, professora Rosiane da UCF de Itapiranga, também sempre participa das minhas lives, está Olá, aí. professora. A Jaziele, que tem ex-alunos meus aí, ex-alunas. A Elisete é nossa professora da Uno Chapecó também, minha colega. Ela diz que acredita que sejam criadas, né? A Ok. Drica aqui também, a Senô, legal. Olha só quanta Então, gente conhecida. são Então, já criadas ou tem uma aqui que encontradas, disse que foi gente? criada, que as oportunidades devem ser criadas. Vamos lá. Tá? Até porque, assim, ó, Se o pessoal está existe aí, tem uma 25 ser pessoas humano, aí. essa questão, essa vontade, né, de fazer as coisas mais fáceis. Olha, aqui também tem alguém aqui, deixa eu ver, a Sabrina, é isso? A Sabrina
A Sabrina disse que também, acredito que são criadas. E São criadas, ok. a professora Rose aqui, a professora Rosiane aqui, sempre aprendendo. Saudade de ir para Itapiranga, você não faz ideia. Tomara que não cancelem o Oktoberfest lá, né? Porque esse ano eu tenho que ir para o Oktoberfest, não tem jeito. Isso. Então, olha, todo mundo está falando que é criada. Aqui tem a Neura falando que é criadas. Legal. E o Paulinho da Silva, meu amigo aqui de longa data, né? Ex-vereador aqui em Chapecó, né? Também aqui entrou. A Neuza, que é do núcleo dos condomínios, lá pertence ao Conselho Regional de Administração também, nossa parceirona. Estamos aí na dívida ainda, né, Neuza? Que nós queremos fazer um live sobre comum, a Elisete fala isso. Muito bem, ó, criadas, o Nimias fala que é criada também. É isso aí. Bom, vamos lá, fechamos. Eu acho que e aí, Vanilza? Criadas. É um pessoal que tem visão, são criadas. Então, realmente, né, o ideal é essa questão do encontrar. A gente pode encontrar possibilidades, né? Mas uma estratégia mais assertiva é criar. E aí, né, a gente... Tem até uma frase que diz assim, ó, liderar em tempos incertos não tente apenas pensar no caminho, né? E crie o caminho para o futuro que deseja. Então, a gente tem que ter essa iniciativa de realmente tomar decisões conscientes. E aí, assim, ó, eles trazem 4 elementos, né, de criação. Então, o primeiro ponto que eu acho que foi, não me lembro agora o nome do cientista, mas depois eu trago para vocês. Heitor, se eu não me engano. Ele diz assim, primeiro ponto, haja rapidamente, tá, com os recursos disponíveis. E quando falo em recursos disponíveis, isso no meu dia a dia, com os meus clientes, né, dentro do mentoring, eu sempre chamo atenção. Porque todos nós temos muitos recursos disponíveis. E muitas vezes, no momento da crise, parece que a gente fica cego, né? Então, aí vem a questão da zona de conforto, vem a questão do medo, da procrastinação e as pessoas se perdem. Mas todos nós temos muitos recursos disponíveis. Então, assim, ó, tem que cuidar da paralisação, sabe? Não dá para travar. E sim, agir de uma forma consciente. Eu costumo recomendar buscar uma ajuda, né? Ou de um profissional, ou que seja de um amigo, de um conselheiro, alguém que já passou por uma situação assim. Eu lembro que na época que nós passamos essa crise, a gente lembrou de alguns nomes para trocar algumas ideias. Eu lembro que o nosso jurídico, ele deu, nossa, assim, foi muito bacana, porque ele nos trouxe muitos exemplos de superação. E aquilo na época nos acalmou, né? Então, é bacana. O segundo ponto que ele coloca é assim, ó, pague apenas por aquilo que você pode arcar financeiramente. Aí tem um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, até teve um dos diretores da nossa associação aqui, que fez uma live no YouTube, e ele é um empresário também, já passou também no setor dele um momento de crise bem forte, e ele disse, gente, os bancos estão oferecendo dinheiro, tá? A juro baixo, alguns, é o papel deles, é o negócio deles. Agora, na hora de tomar esse empréstimo, presta muita atenção. Avalia, né, os seus dados. Avalia os seus dados dos últimos 12 meses, né, dos últimos 2 anos. Imagina, dependendo do tempo da tua empresa, tá? Analisa aquele cenário, embora que hoje seja outro e a gente não tenha certeza do que vem pela frente, tá? Mas veja como que vai ser aplicado esse dinheiro. Quais são as estratégias, né, da análise de retorno, do tempo de retorno desse investimento que vai se fazer? Né? Não dá para simplesmente ter mais uma tomada, mais um compromisso financeiro. Né? O terceiro ponto, ele diz assim, traga os outros com você. Né? Que é essa questão do relacionamento. Para quem é empresário, né, em vez de simplesmente já pensar na demissão e fechamento, traz a sua equipe junto. Né? Convida eles para pensar, porque imagina, talvez até aqui você chegou sozinho. Isso vale para a carreira também. Né? A carreira também você pode buscar conselheiros. Né? Então, até aqui você chegou sozinho. Agora é um outro cenário. Imagina outras pessoas pensando junto. Né? Vanilza,
Me permita só, eu vou interrompendo aqui Ok, algumas coisas sim, para a gente pegar o fique à gancho aí. vontade. Veja que o que eu vejo, tá? Eu vejo que por isso que eu falo que a crise é diferente de todas as que nós vivemos. E eu já vi, nós já não cozinhamos na primeira fervura, né? Então a gente já viveu muita coisa, né? E aí, assim, ó, o que eu vejo? Eu vejo que dessa vez é uma crise, primeiro, uma crise transmitida online, é, é uma crise que eu nunca vi um engajamento tão grande da sociedade, tá? E não é somente por conta da doença, mas da sociedade, por exemplo, se aproximando, apesar do distanciamento físico, porque a gente fala de distanciamento social, mas não é exatamente, eu posso até, né, aqui estar divagando, mas eu vejo que, se a gente pensar, não é um distanciamento social, é que o conceito de distanciamento social é você se distanciar fisicamente, né? Você se isolar, né? A gente, o cara está isolado socialmente. Mas eu acho que a gente nunca ficou tão conectado socialmente. A gente não Os tem um distanciamento acessos, social. né? A gente tem Encurtou. um distanciamento físico, porque, por exemplo, eu e você, Vanilson, talvez a gente nem estivesse conversando se não fosse um momento desses. Assim como outros tantos, né? Mas o que eu vejo? Vejo que a sociedade, dessa vez, ela encarou, e aí patrão e empregado estão todos juntos tentando uma alternativa. E aí, como o que o governo fez, de também fomentar recursos, enfim, de criar linhas de crédito, claro que tem armadilhas, lógico que tem armadilhas, né? De muitas também, agora tem muita gente também que está emprestando dinheiro a juros um pouco mais altos do que ganharia hoje numa situação normal. Mas eu penso assim, tá? Eu vejo que quando você fala dessa questão de traga os outros com você, eu acho que esse momento é o momento que a gente está vivendo. Não sei, é a minha impressão, tá? Sim, eu acho que cada vez nós estamos mais conectados, os acessos, né, se encurtaram. Eu acho que mais do que nunca a gente pode, né, também tem muitos cursos, muito conhecimento que está disponível. Então, aquela pessoa que está com a mente aberta, que ela quer realmente promover a mudança na sua vida, né, existe muitos meios e isso são recursos disponíveis. Né? E eu acho que mais do que nunca a gente precisa conversar. Outro dia nós estávamos numa reunião do Conselho da Mulher da Empresária aqui de Araranguá, e aí uma das nossas colegas nucleada, ela falou, ó, eu estou pensando de repente fechar meu escritório, pensei até em parar. E aí naquela, né, ela desabafou com a gente, nós começamos a conversar, encorajamos, teve colegas que trouxeram outras alternativas, né? Eu tenho certeza que ela saiu daquela reunião com mais otimismo. Eu já recebi também Uhum. no Conselho da Mulher colegas dizendo que, né, até pedindo afastamento porque pararam o negócio. Então, assim, antes de tomar essa decisão, não tome, jamais, gente, jamais tome sozinho. Né? Seja Exatamente. para um negócio, ou seja o teu sonho, a tua carreira. Né? Ou seja, alavancar o negócio que você já executa hoje, ou seja, investir na carreira do teu sonho. Né? Mais do que nunca, eu tenho atendido muitas pessoas voluntariamente, tá? Não digo que eu vou fazer um processo, né? Mas eu não me custa nada de a gente agendar um horário, bater um papo de 1 hora, 2 horas, enfim. Normalmente, eu sempre, as minhas conversas, eu sempre reservo aí um período de 1 hora e meia, 2. Porque tu nunca sabe a pessoa do outro lado, né? Eu acho que se é para estar disponível, é para estar disponível e poder contribuir. Né? Numa conversa de meia hora, nem sempre a gente vai conseguir ajudar. Mas, às vezes, num bate-papo, tá? Tu já consegue acender uma luz, dar uma ideia, né? Clarear, né? Até por conta realmente da nossa profissão que a gente trabalha com isso. Então, mais do que nunca, nós precisamos buscar o apoio, né? E não vem me dizer que é porque não tem dinheiro, não vem dizer porque isso é caro, porque assim, é do ser humano. Eu costumo dizer que a ajuda é a palavra mágica. Se você chegar para qualquer pessoa e dizer assim, ó, tô precisando da tua ajuda, a pessoa vai parar para te ouvir. Tá? E isso dentro das organizações é sensacional. Quer chamar a atenção de um colaborador? Chega lá e diz, meu amigo, senta aqui. Estou precisando da tua ajuda. Sabe aquela situação lá? Teve esse impacto. E eu sei que tu é capaz de me trazer uma sugestão para que isso não aconteça mais. Em vez de dizer que ele é o culpado, põe ele para pensar. Diz que ele é importante, que tu acredita que ele pode mudar.
né? Então, essa questão do uso Legal. da linguagem, né? De como fala. Então, assim, essa questão da conexão, do networking, nós vivemos, na época que eu estava na faculdade, eu já ouvia isso. Nós estamos na era das redes, mais do que nunca. Né? Então, assim, eu jamais imaginava naquela época que eu estaria com essa conexão de mundo, porque não é só nos Estados Unidos, tem outros lugares que eu acabo tendo contato também. Né? E acaba sendo tão perto. Amanhã eu vou estar falando com a Simone, que ela é da Filadélfia. Eu ainda não fui na Filadélfia, né? Mas já encontrei com ela em Nova York, em Boston. E então, assim, encurtou realmente, a tecnologia encurtou as distâncias. E às vezes a gente está tão perto na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa família, e as pessoas têm essa dificuldade de chamar para conversar. Né? Então, não tenha Muito vergonha bem. de pedir ajuda, de pedir um apoio. Né? Isso é fundamental. Só para encerrar essa parte aqui, professor, né, que é o quarto ponto, essa questão dos resultados. Né? Às vezes a gente se trava por conta do momento atual. Mas nós temos toda uma trajetória. Nós já produzimos muitos resultados nas nossas vidas. E muitas vezes a gente esquece. Né? Então, agora é a hora de olhar um pouquinho para trás. Olhar para as tuas conquistas. Né? O que tu já conseguiu de resultado? Quais foram os aprendizados? Quais foram as descobertas? Né? E nessa análise, é muito comum as pessoas encontrarem novas estratégias. Né? Isso aí é muito importante também. Muito Deixa eu bem, ver Vanils, aqui, olha eu tenho só, um a Sabrina, comentário. isso. Fale. Só deixa eu dar um oi aqui para Suzana, tá? Suzana Spor, também minha ex-aluna e também a família tem empresas, né? Ela também tem vivência internacional, enfim, né? Mas para mim uma excelente aluna também. Mas a Sabrina diz, ó, não é o que falamos, e sim como falamos. Perfeito, É, Sabrina. Perfeito, é isso mesmo. O Cleiton está dizendo assim, ó, eu uso todo esse tempo ele usa, né? O Cleiton ele é um servidor público da cidade de Sombrio e realmente assim ele é um excelente ouvinte. Ele se preocupa muito com as pessoas procuram ele, realmente ele colabora muito com os colegas e ele está dizendo até com outros municípios. Que é essa questão de a gente compartilhar experiências, né? Isso aí não nos custa nada, pelo contrário, nos engrandece, né? Essa colaboração que a gente dá. E falando em colaboração, ali logo no início da sua fala, né, desse trabalho voluntário que a gente faz com o CRA e tal. Então, assim, ó, esse dar serviço, esse colaborar, na verdade, a retribuição é muito maior. A gente ganha muito com isso, sim. né? Então, é bem bacana essa troca. Vanils, tu falou aí ali faz acho que uns 5 minutinhos, né? Nessa questão da aproximação, né? Veja só, qual é a minha analogia nesse aspecto? Nós tínhamos no passado, logo que foi popularizada a internet, enfim, né, que a gente viveu essa era, todos diziam que as pessoas se distanciaram porque elas agora ficaram olhando apenas para uma tela, né, e olhando redes sociais, inclusive até de forma pejorativa as pessoas diziam isso, né? E paradoxalmente, né, aquilo que parecia que nos distanciava, nos aproximou muito mais, inclusive facilitou até para novos negócios. Esse momento que nós estamos vivendo aqui, eu penso que nunca mais nós vamos voltar à condição que nós éramos antes da pandemia. As crises nos ensinam, né? Em cada momento da vida nos ensinam, mas as crises... Teve um comentário aí, não lembro de quem, né, que falou como a gente se reinventou rápido, né, para evitar... Acho que não sei se foi a Sabrina ou se foi alguém que ainda está aí, pode mencionar, né? Como a sociedade se reinventou rapidamente no trabalho, né, com home office, a educação foi pro online, aquilo que era uma barreira, né, cultural, inclusive, né, que a gente achava que era de segunda linha e não sei o que e tal. Hoje a gente vê cursos online melhores avaliados, nós vemos que o ensino online não é algo ruim, porque ele também gera o aprendizado, senão nós não estaríamos aqui,
né, com pessoas nos assistindo também, né? Então, o que eu vejo é isso, tá? Eu vejo que nós estamos, sim, próximos com soluções de problema. Agora, tendências, né, para um futuro. Por exemplo, o que que nós... Eu dei seminário de carreira já por muitos anos aí, alguns alunos que entraram aí também já sabem que eu trabalhava isso, e eu trabalhava toda a questão da projeção da tua carreira, né? Com algumas perguntas, como se fosse um planejamento estratégico, né? Que é isso, na essência, né? Um planejamento de carreira é um planejamento estratégico. E com todas as variáveis das incertezas, com pontos fortes, pontos fracos, com ameaças e com oportunidades. Agora, nós estamos vivendo o momento que eu diria assim, que eu estou observando isso, inclusive estou gravando, estou entre gravações, aulas, e agora está começando um novo módulo no EAD, que eu sou professor de EAD também, e o que eu estou observando é que os negócios online, os cursos, né, agora todo mundo fala em produto digital, né? Eu estou também finalizando aí um curso que vai trabalhar a questão de todo um roteiro aí para implantação de uma universidade corporativa e tal, começando algumas coisas. E eu estou observando que eu preciso me reinventar também. E quando eu tinha 30 anos que eu comecei a dar aula, meus alunos tinham 20. Eu pegava eles no quinto, sexto período, mais ou menos, né? Então eles já tinham 20 anos. Agora que eu estou com 49, eles continuam com 20 anos. Né? Então, quem se distanciou deles. Agora, isso não quer dizer que eu tenho que me distanciar em termos de maneira de pensar, de ver as coisas e essa capacidade crítica que as pessoas têm que ter. E eu vejo que entre as habilidades, ou então, eu diria, dá para se dizer assim, né? O que a gente precisa fazer efetivamente falando um pouco de carreira agora, né? Para que efetivamente a gente possa aproveitar esse momento, eu diria assim, que competências são necessárias? Acho que essa seria a pergunta. Deixa eu te trazer aqui, ó, o professor Clayton Christensen, ele é professor de administração da Universidade, da Harvard Business School. E ele diz aqui que a gente, né, lógico que trouxe no nosso curso lá, que nós precisamos investir na inovação disruptiva, né? Uhum. Que aí entra nessa questão da inovação da tecnologia, né? Em produtos, serviços, mas elas precisam ser, até ele fala assim, ó, características disruptivas em vez de evolutivas, que elas provocam a ruptura dos padrões estabelecidos. Então, aquele padrão, que eu também me enquadro, né, no teu período aí, que é do presencial, que é do material impresso, né? Que é aquele mundo a que a gente aprendeu, tá? Sim. E realmente tem que ter uma disruptura aí, sabe? Porque agora é um novo cenário. Nós precisamos encarar essa inovação. Eu ainda escutava a Maria Luísa Trajano. Ela disse, gente, para encarar o digital não foi fácil. E ela assim, eu fui para o Instagram, a minha neta disse, papai, deixa que eu me viro, que eu tenho que aprender. É errando que se aprende. Mas eu vou ter que encarar. E eu vejo que tem muitos profissionais que ainda estão relutando, né? Nessa questão, né, da disrupção, de realmente trazer a inovação, né? E ainda ele diz que essa inovação, né, trata-se do inédito, do original, do transformador, né, que nós temos vários exemplos aí, né? Ó, esse aplicativo Instagram é algo, né, É que foi fantástico, né? criado nesse sentido. E por que se, né, a gente pode considerar, parece gênios? Não, são pessoas normais como nós. Só a diferença é que eles se desafiam. Eles não se Uhum. acomodam, né? Então, se nós nos desafiarmos, né, nós vamos conseguir também. Mas aí a gente precisa realmente ter essa questão da proatividade e encarar esse novo. Né? Eu enfrentei muito essa questão do online, porque o pessoal dos Estados Unidos lá, várias vezes eu estava lá e eles ligavam, Nilson, a gente pode fazer online para mim não ter que me deslocar por causa do tempo? Ah, ok. Aqui no Brasil, para conseguir, é difícil. Ah, Vanilza, quando voltar, a gente dá continuidade? Né? Já hoje, não. Hoje eu estou atendendo meus clientes, quem é aqui, né, do Sul, eu falo, se quiser vir a Araranguá, eu atendo presencial. Ou online. Eu não vou Isso. mais até lá.
até que é uma forma de a gente poder contribuir, né, com essa resolução aí da pandemia. Isso, mas veja, Vanilza, que se a gente pegar aí há poucos anos atrás, pessoas com uma certa idade, 50 anos, 50 e poucos anos, já se aposentavam, ainda tem hoje, logicamente, né? Mas veja que nessa idade, em função de tudo que está acontecendo, da longevidade aí do aumento da expectativa de vida, a gente tem que se reinventar aos 50, se reinventar aos 60, tentar se reinventar aos 70. Então eu vejo assim que apesar da carreira ser também um fator biológico, natural, né, um processo natural, né, mas hoje as ferramentas elas acabam sendo tendo uma interface tão amigável, né? E que as pessoas adoram isso. Então não é mais um peso, porque eu vejo que às vezes para a geração anterior, 2 gerações e tal, a tecnologia era um peso, né? Porque era difícil de fato. Hoje não, hoje está tudo muito tranquilo, porque ela tem justamente essa interface. E aí, avançando um pouco, eu coloquei algumas coisas aqui que eu acho que a carreira né, a gente precisa pensar e repensar. Eu penso o seguinte, que uma das coisas que nós deixamos aqui evidente, né, nessa nossa crise, né, nessa pandemia, essa palavra que a gente está cansado de falar, que às vezes até eu evito de falar porque parece que está muito batida, né? A mesma coisa que a palavra mudança, né? Uhum. Eu vejo que a questão da atualização, por exemplo, né? Veja, hoje nós temos aí vários portais que abriram todos os seus cursos, né, ou boa parte deles, né, de forma gratuita. Existem fundações que têm cursos gratuitos de atualização. Se as pessoas tiverem bons, digamos assim, bons seguidores ou seguindo boas pessoas nas redes sociais, também tem conteúdos gratuitos, né, conteúdos de qualidade, né, todo mundo se preocupando em fazer algo de qualidade para efetivamente contribuir. E aí vem aquilo que você falou antes. Então eu vejo assim, ó, para mim essa atualização constante, sem dúvida nenhuma, está presente, né? Acho que a carreira, para você alavancar uma carreira, você precisa de coragem também, para desafiar, e é isso que você falou antes também, Vanilza, quando você falou enfim, você estabeleceu aí uma relação do perguntar aí e tal, né, e chamar o funcionário, enfim. Esse funcionário está sendo encorajado a propor alguma coisa. Porque até então, eu vejo muita gente dizer assim, não, mas o chefe me manda, eu faço o que o chefe manda. Lá no ambiente operacional, né, e principalmente pessoas com pouco conhecimento, pouca instrução, não é pouco conhecimento, pouca instrução no âmbito formal, né, eu estou falando aí da graduação, de ser formado, ter ensino superior, essas outras pessoas, elas esperam que alguém diga o que tem que fazer. Mas para quem como aqui, tenho certeza que a grande maioria, já pessoas com mais conhecimento, elas têm que propor algo diferente e não apenas esperar, porque não tem mais como fazer isso. Então, professor, nesse aspecto, né, que é a questão, na universidade a gente já usava o termo da melhoria contínua, né? Isso. Então, que a gente tem que estar buscando se atualizar continuamente. Isso aí é fundamental. Mas o que é um ponto muito importante, seja para os negócios ou para a carreira, tá? Também, assim, ó, o acesso está muito fácil, né? E o acúmulo de informações. Eu acho que nesse ponto é fundamental, né? E as pessoas resistem bastante a isso, é investir no autoconhecimento, né? É focar. Então, você tem que ser criterioso no que vai buscar. Né? Então, não adianta ficar, se fala hoje também na obesidade mental, né? Que de que adianta tanto conhecimento, tanto saber, se ele não está sendo aplicado, se ele não está sendo transformado. Né? Então, mais do que nunca, né, e nesse curso a gente trabalhou muito essa questão da inteligência emocional, né, e um dos pontos da inteligência emocional é o autoconhecimento. É você ter clareza de realmente o que você quer, se você está no caminho certo, qual é o modelo do seu negócio, né? Quais são os recursos disponíveis que você tem e o que você precisa. Aí, diante daquilo que você precisa, aquilo que o professor falou, o que não falta agora é acessos, tá? E muitos gratuitos.
Então, é onde você pode, né, sei lá, ou buscar um aconselhamento, se é carreira, né? Quais né, enfim, conteúdos, estratégias, conhecimentos, enfim, que deve se aprimorar, deve se preparar. Ainda escutei a live de uma amiga aqui da nossa cidade, ela disse, eu tô focada. Ela disse, eu nunca disse tanto não na minha vida. Porque eu tô focada no novo projeto e eu tô me dedicando exclusivamente a isso. Então, assim, ó, eu só aceito... Dizer não, inclusive, é uma das grandes... Ela disse, eu tô focada, ela disse, eu tô participando da mentoria, eu estava assistindo só uma live de um profissional, porque né, tá de acordo com os objetivos dela. Então, isso é importante também. Tem que tomar cuidado, porque é muito acesso, é muita informação e a gente se perde. Né? Então, o foco é fundamental. Né? Então, vai pesquisar sobre o seu setor. Né? E dá uma calmadinha na ansiedade, porque nessa diversidade, nesses acessos, eu já escutei recentemente de uma jovem muito bem posicionada, ela disse, ai, Vanilza, eu quero morrer. Eu disse, morrer? Mas por que motivo? Vanilza, eu tenho feito uns cursos agora, eu tenho participado de umas lives, e assim, ó, nossa, eu perdi muito tempo, eu já podia ter meu produto digital. Nossa senhora, me deu um desespero. Eu disse, calma, calma. Eu disse, e até então, o que tu vinha estudando, vinha buscando? Se tu queres morrer, que tu tá uma ideia que tu vai ter que desenvolver, eu brinquei com ela, eu já deveria estar enterrada. Porque eu já tenho o produto e eu não coloquei no mercado ainda. Então, mas aí é que tá, essa questão de momento. Para mim, não é, né? Eu tenho 90 dias no foco, que eu atuo nos Estados Unidos, aqui também. As pessoas me cobram, mas por que tu não colocou ainda na internet? Por que tu não fez ele digital? Dentro dos meus estudos, né? Não é o momento. Não é prioridade nesse momento. Então tem que tomar cuidado com essa ansiedade. Não, agora é só rede social. Não, calma. Né? Põe no papel, faz um planejamento, analisa os seus recursos, se posiciona, né? E aí sim você vai ter mais assertividade. Ô, professor, tem uns comentários aqui, vamos dar uma atençãozinha. É isso. A Neura é uma advogada, a Neura é um exemplo para nós, viu? Ela é uma advogada aqui de Criciúma, ela foi funcionária pública por muitos anos, se aposentou, né? E decidiu reinventar, né? Que ótimo, que ótimo. E hoje era o que eu estava falando antes, né? A gente tem que se reinventar o tempo todo, né? Tem que se reinventar. E ela fala aqui, né, que as mulheres estão descobrindo que podem, né, e juntas somos mais fortes, enfim. É esse movimento que a gente trabalha, né, é uma chamada do associativismo, né, juntos somos mais fortes. E realmente, né, para nós mulheres, a gente está vivendo num cenário, eu considero muito favorável, né? E até tem pesquisas, né, nós temos dados comprovados hoje que empresas que têm mulheres à frente na gestão, né? Existe um índice aí bem mais elevado aí de crescimento, né? E a gente sempre fala, nós não estamos aqui para competir com ninguém, né? Mas sim termos o nosso respeito e poder... Então, a gente percebe, assim, essas mulheres mais encorajadas, né? Então, é bem bacana, o Neura, aí a tua colocação. Tem também aqui o Luiz Vicente, que ele coloca aqui, muitas vezes alavancar a carreira é sair do comodismo, a gente falou sobre isso também, obrigado pela contribuição. O Luiz Pilate, Luiz Pilate, meu colega aqui. Aí, ele liga, a gente troca ideias e tal, eu tenho acompanhado o Luiz Vicente, mas a distância, assim, ó, mas é bem bacana, sabe? Aquelas vezes as pessoas inventam desculpa, porque é difícil, porque eu não sei, porque eu não posso pagar o custo tal, não posso. Não. Quando a pessoa quer, tá? Ela se reinventa, né? Por sua conta e risco. Né? Exatamente. E ele é um desses exemplos que eles buscam ajuda. Mas eu queria trocar uma ideia contigo, o que tu acha disso, disso, daquilo? A gente bate um papo. É legal, e é isso que deve fazer, né? Exemplo do Luiz. Isso. Deixa eu mandar um abraço aqui para uma pessoa também que há muito tempo não vejo, mas foi minha aluna lá em São Lourenço, a Loriva Bump. A Cleandra também entrou aí. O Luiz Pilate é nosso vizinho aqui. Enfim, talvez tenha passado alguns aí. O Antônio, ele diz assim, temos que estudar muito o nosso setor, né, e aplicar aquilo que a nossa cultura, né? O Antônio é aqui. Cultura e região. Da tua região, né? É um empreendedor daqui, o Antônio é um dos cases de sucesso no 90 Dias no Foco.
Que legal. E realmente ele tem feito a diferença na nossa região aqui, ele lidera o ramo imobiliário, né? Ainda hoje eu citei o Uhum. Antônio, né, atendendo um cliente, e ele disse, Vanessa, eu falei com o corretor assim, 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 eu disse, não, tu precisa falar com o Antônio. Que o Antônio, a Que gente tem bom. conversado, né, em alguns momentos, né, agora, e mesmo naquela época da crise forte, super otimista, inovando, se posicionando. Então, assim, gente, não Uhum. basta, né, não vale a pena reclamar, realmente tem que botar a cabeça para funcionar e inovar. E é esse o exemplo que o Antônio traz para nós aqui na região. Ah, ele não completou a opinião dele, mas tudo bem, mas fique à vontade, tá, Antônio? Ó, Vamos ele lá, continua otimista, é isso aí. Valéria Vaz entrou também, aí Valéria Vaz também participou da live minha na semana passada, olha como eu lembro, tá? Tô fazendo amigos aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó, continua otimista, Antônio continua otimista, Valéria estão dando uma boa noite. Olha só, gente, nós não podemos esquecer, porque a semana passada eu não controlei horário e caiu para todo mundo se a gente se despedir. Tá, Mas nós nós temos temos quantos minutos, aí professor? uns 12, 10 minutos, vamos colocar 10 minutos aí para a gente fechar, tá? E Aproveitem aí 10... dúvidas, sugestões, orientações. Fiquem aí à vontade. Deixa eu ver o que mais que tem a escritora Jane Weisman também. Ela traz aqui. Eu vou falar, eu não vou explicar, eu só vou trazer depois. Quem quiser, eu posso passar para vocês o conteúdo dela. Que ela traz 6 hábitos de líderes empresariais eficazes que valem para a carreira também. Então, o primeiro ponto ela coloca conhecer-se, né? O segundo ponto, ter uma visão e ser capaz de articulá-la, desenvolver equipes e ajudá-los a crescer, tá? Escutar com atenção, gente, ser um bom ouvinte faz toda a diferença na nossa vida e nas pessoas que estão à nossa volta. A gente precisa exercitar a escutativa. Eu confesso que não é muito fácil. Ainda mais falar dentro de Não, uma pessoa. Mas a não é fácil. escutativa, gente, às vezes as pessoas só querem desabafar, sabe? Só querem alguém para escutar. Isso já alivia, né? E aí fala também, o quinto ponto é implementar novas ideias, né? Cuidar de si mesmo e manter-se curioso. Ah, Eu já isso é ouvi várias fantástico. pessoas, Isso é é a fantástico. curiosidade que vai te levar, né, a essa busca da melhoria contínua. A minha mãe diz, nossa, guria, para, tu não te cansa, né? Agora dá uma sossegada, de mãe, mas eu gosto disso, né? E realmente eu acho que é essa curiosidade, essa vontade de se desenvolver, né? Isso nos faz bem, eu considero um combustível. A gente devia ser curioso como a gente foi, né? Logo que a gente, depois que a gente nasceu, que a gente começou a ter uma consciência de mundo, né? Aquela idade dos porquês, né? A curiosidade estava aflorada. Mas aí, com o tempo, a gente vai para um colégio, no meu tempo, no nosso tempo de ensino médio, onde se você fizesse uma pergunta fora do que estava no livro, o professor dizia assim, ó, isso não está no livro, isso você tem que fazer pergunta do que está no livro. Ora, o que está no livro, já está no livro, eu já sei, né? Mas é só para fazer uma alusão a esse tempo também, porque é um tempo onde também era, de certa forma, tolhida essa liberdade aí de fazer perguntas. E o ser humano acaba perdendo um pouquinho essa vontade de fazer perguntas. Deixa eu só fazer aqui uma menção, o João Moser, tá, lá de Blumenau, nosso conselheiro, estava inclusive na reunião hoje de manhã comigo aqui, no nosso conselho, tivemos a plenária. Moser, muito obrigado por participar aí da live. E o pessoal está pedindo aqui só para a gente dar uma resposta para eles, vai ficar gravada, né? Nós vamos colocar isso, então vai estar nos nossos stories. Vai aparecer no meu, porque eu chamei, e eu já vou compartilhar no da Vanilza. E nós vamos também colocar no YouTube, no teu YouTube lá, Isso, né, nós Vanilza? vamos Nos nossos, procurar. podemos colocar nos dois, Isso, né? a gente vai editar aqui, talvez tenha que cortar algumas partes aí, mas depois disponibiliza. Quem precisar, quiser algum material, me pede aí no direct que eu encaminho para vocês, né? Uhum, E deixa eu ver o que a Franciele Fontanella fala aqui. A Franciele é uma isso. mega gestora aqui da nossa região.
olhar toda essa situação e encarar como um verdadeiro remédio. É isso aí, Fran. Creio que servirá como cura, crescimento e desenvolvimento pessoal, né? Então, realmente, assim, ó, a gente precisa de otimismo. Eu acho que tem gerado um aprendizado isso, assim, ó, e até dentro de casa. Eu ainda gravei um stories no sábado. Aqui, né, eu moro tipo num pé do morro e atrás da minha casa tem um terreno lá e tem algumas frutas que há 10 anos que eu tô por aqui eu não ia lá. Sabe? E aí a gente sábado fui dar uma caminhadinha lá e disse, gente, quanto tempo eu perdi, sabe? A gente não tirava tempo para olhar para dentro de casa, né? Eu costumo dizer que a gente estava numa vida que não era humanamente saudável, né? Eu particularmente, eu considero essa situação como algo da natureza, sabe? Eu procuro sempre ver essa questão num olhar otimista. Lembro do Leonardo Boff, né, que é muito conhecido aí, inclusive aqui da nossa, também da região, e como filósofo ele dizia assim, ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Em que ponto que você está? Eu acho que a gente mudou um pouco o ponto, né? Por isso que a gente está tendo outro ponto de vista. Eu acho que isso faz com que a gente reveja alguns conceitos. Eu não vou dizer que uma crise dessas, que uma pandemia é boa, lógico que não é. Né? Mas isso só nos mostra o quanto nós somos conduzidos pelo mundo, sei lá, pelo mundo organizacional, pela nossa profissão, pelos nossos espaços, e muitas vezes nós não damos valor ao quem diz assim, um dia um amigo meu me disse assim, pô, aí tu olha o cara lá, uma palestra motivacional, não sei o quê, tá dizendo, porque não sei o quê, repense seus conceitos, valorize sua família, pô, mas eu tenho que trabalhar, não adianta eu ficar valorizando só a família, eu tenho que valorizar, eu sei, mas eu preciso ganhar dinheiro e tal, mas o ganhar dinheiro, não, né, aí começa toda uma discussão que não vale a pena a gente conversar, a gente entrar no assunto, até por conta do tempo, mas para ver como agora a gente está tendo um outro olhar, né? Acompanhando Não, os filhos. assim, eu de uma forma geral, diferente, né? Eu acho é um resgate de valores, ainda a Neura falava, e né, antes fez um comentário, essa questão de a gente resgatar valores, né? Então realmente é muito importante. A gente está se encaminhando para o fim aí, isso, para o final, né? Temos que falar das considerações finais também, né? E já convidar todos vocês, eu nem divulguei ainda, né? Mas amanhã eu estarei com a Simone Salgado, ela é da Filadélfia, ela tem um instituto, eu recebi, foi ela que me convidou para ontem, era para eu estar palestrando em Nova York, né, no Conexão Brasil USA, e a Simone, ela tem uma história de reinvenção em tempos de crise inspiradora. E aí eu vou estar com ela amanhã no meu canal. Que horas? Tá? Onde ela vai amanhã no Brasil às 18 horas, tá? Legal. E ela vai estar contando essa história, vale muito a pena, gente, porque ela vai, tipo assim, falar na íntegra tudo que ela passou. Aí vem essa questão dos valores, de ficar longe dos filhos, estar em outro país, e hoje ela está muito bem posicionada, né? E não faz muito tempo. Então é bacana a gente escutar esses cases, né? Que aí também serve de motivação e às vezes nessas histórias a gente tem alguns insights, né? A respeito até dos recursos disponíveis que a gente acaba não enxergando. Então amanhã às 18 horas eu estarei por aqui novamente daí com a Simone. Ok, olha só, Vanilza, aqui, ó, o Rafael colocou, ele colocou aqui, ó, acabei de ser demitido e estou aproveitando para me qualificar e me reinventar. E vai se reinventar sim, Rafael, porque... Novas portas estão se abrindo, Rafael. Pode crer. Isso, pode ter certeza. Então, assim, ó, a gente fala, bom, são 400 e poucos mil funcionários demitidos em Santa Catarina apenas depois do início da pandemia. Né? Mas devem surgir também alguns milhares de negócios feito por pessoas, por uma pessoa, né? Porque hoje, aquela ideia de se empregar, de ser funcionário, é legal, é interessante e tal, mas está cada vez mais raro isso, né? Porque nós temos esse outro lado aí de poder contribuir com a sociedade, de você poder focar, e aí você falou bem, foco, focar em algum produto que é super importante. Vou aproveitar, já que você falou também, eu estou finalizando esse curso aqui, ó,
que é como criar universidades corporativas online, que vai ser o meu primeiro produto digital. Isso aqui também tem um trabalho que não começou agora na pandemia, né? Mas eu produzi o e-book aqui de 31 páginas, onde eu falo um pouquinho sobre educação para a vida toda, onde eu falo aqui sobre educação corporativa, e depois eu entro em todo o roteiro de construção de uma área de treinamento, desenvolvimento de pessoas nas organizações, que é também a minha vida profissional, né, trabalhando com treinamento, com desenvolvimento, enfim, que paralelo à universidade eu também trabalho com consultorias, faço alguns trabalhos nesse sentido, sempre que possível também, e estou iniciando, inclusive, um trabalho agora também na área de construção de uma universidade corporativa numa empresa aí que tem expressão nacional, e é um trabalho muito bom mesmo, né? Então, Isso é uma obrigado, tendência, viu, professor. professor? Isso aí é uma Sim, sim. tendência. Muito bem. Pessoal, nós não temos mais muito tempo, temos alguns minutinhos. Vanilza, suas considerações, depois eu faço as minhas. E eu gostaria também que o pessoal deixasse aí um comentário na live, quem está aí, já temos ainda 18. Nós ficamos sempre nessa faixa, 18, 20, 25. Passaram bastante gente pela nossa live, com certeza. Vai, Legal. Vanilza. Então, mais uma vez eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você. Agradeço, né, pelos meus convidados estarem aqui conosco, né? É muito bom, né, poder interagir. A gente sabe que é tudo muito rapidinho. Mais uma vez eu me coloco à disposição. Pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no direct, né? E na medida do possível, eu sempre gosto de agendar um horário, a gente bater um papo, né? Que é uma forma que eu encontrei de poder contribuir também. E aí eu sei, nessas conversas que eu estou tendo com as pessoas, eu tenho aprendido muito com elas e também tenho muitas evidências de resultado. Então, eu me coloco à disposição e agradeço a companhia de vocês para a gente poder estar aprendendo juntos. Ok, Vanilza, o pessoal, então quem quiser também, já aproveitando, né, a gente tem que deixar sempre alguma coisa para essas pessoas que trabalharam, que participaram, né, aqui na nossa live. Então, se alguém quiser esse e-book, está disponível, tá? Só me manda uma mensagem ali no meu Instagram, eu mando para vocês, deixo o e-mail, sei lá como é que faz. A gente está também revendo algumas coisas. Vi que alguém colocou aqui, salvar, foi ai meu Deus, a Sabrina. Ela disse que dá para salvar no IGTV, né? Eu sei que tem IGTV, inclusive o meu Instagram eu transformei ele em corporativo e tal. Eu sei que tem como fazer alguma coisa, tem um canal do IGTV. Vou aprender isso também, tá? Vai ser Isso o aí, a primeiro oportunidade de salvo no aprendizado. IGTV. Valeu a dica, Sabrina. Tá? Vamos ver, né? Eu sei que às vezes a gente clica ali, agora assista o restante no IGTV, então, e agora, que é o canal, né, do Instagram aí. Bom, pessoal, eu quero agradecer a participação de vocês.